Olá pessoal, faremos um simulado sobre a Lei 9.758, que fala, sobre o endereçamento e a comunicação direcionada aos agentes públicos. Tá? Então faremos questões para estar entendendo o que costuma ser mais cobrado em concurso público em relação a essa lei. E se você chegou no canal pela primeira vez, também é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo nessa playlist e outras que podem ser do seu interesse. Bom, é isso. Bora começar. Vamos dar início ao nosso simulado sobre o decreto número 9.758 de 2019. Na entrada eu falei lei, tá? Eu me equivoquei. Na verdade, trata-se de um decreto que fala sobre o tratamento e endereçamento de agentes públicos. Vamos à nossa primeira questão, sobre as atuais formas de tratamento e endereçamento nas comunicações oficiais estabelecidas pelo Decreto Presidencial número 9.758 de 2019. Uma das alternativas a seguir está incorreta, assinale-a. Esse decreto, ele fala sobre como é que você vai se dirigir a um agente público, qual será o pronome de tratamento que você irá utilizar nessa comunicação oral ou escrita, tá? Seja na administração pública direta, seja na administração pública indireta, que é aquela formada pelas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e pelas fundações. Vamos então analisar cada alternativa. Letra A. O decreto dispõe sobre a forma de tratamento empregada na comunicação estritamente escrita com agentes públicos da administração pública federal direta e indireta e sobre a forma de endereçamento dessas comunicações a eles dirigidas. Bom, já de cara a gente encontra a nossa resposta. O erro tá no estritamente, tá? Não é só na forma escrita, é na forma escrita e na forma oral, tá? Na comunicação escrita e na comunicação oral. Essa informação tá logo no artigo 1º desse decreto, tá? Portanto, a A tá errada, é a nossa resposta. Vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: de acordo com o decreto 9.758 de 2019, que dispõe sobre a forma de tratamento e de endereçamento nas comunicações com agentes públicos da administração pública federal, é correto afirmar? Letra A. O endereçamento do ofício sempre deve conter o pronome de tratamento do senhor, seguido do cargo do agente público federal a quem o documento é destinado. Seguinte, gente, no artigo 2º diz o seguinte: o único pronome de tratamento utilizado na comunicação com agentes públicos federais é senhor, independentemente do nível hierárquico, da natureza do cargo, ou da função, ou da ocasião. Então não existe isso de seguido do cargo do agente público federal a quem o documento é destinado, tá? Tem que estar senhor ou senhora, enfim, tem que estar o senhor com as suas devidas flexões. Letra B, os únicos pronomes de tratamento que podem ser utilizados na comunicação com agentes públicos federais são senhor, senhores, senhora e senhoras. Sim, porque o único pronome de tratamento possível é o senhor e você pode flexionar, você deve flexionar, de acordo com a pessoa, que você está se destinando. Se é uma mulher, senhora, se são mulheres, senhoras, se é um homem, senhor, se são homens, senhores. Portanto, a letra B é a nossa resposta. Letra C, o agente público federal pode se recusar a receber o ofício caso haja erro na forma de tratamento empregada. Imagina, é como se um professor se negasse a corrigir uma prova porque tem erros ali de escrita, o erro de concordância. O professor pode se negar a corrigir uma prova por conta de erros de concordância de escrita. Ele pode até tirar ponto daquele estudante por conta desses erros, mas se negar a corrigir a prova dele, não pode. O mesmo raciocínio se aplica, para os agentes públicos. Essa informação está no parágrafo 2º do artigo 3º. Então, isso é vedado. Letra D. O agente público federal que exigir o uso de pronomes de tratamento vedados pelo referido decreto deverá ser responsabilizado e pagar multa. Então, na verdade, o agente público que exigir que se utilize o pronome de tratamento adequado, ele tem que tratar o seu interlocutor, a quem ele está se dirigindo, do mesmo modo, da mesma forma. Isso está no artigo 3º, parágrafo 1º. E letra E, o referido decreto não se aplica às comunicações orais entre agentes públicos federais, apenas às escritas. Nós já vimos que isso está errado, porque esse decreto dispõe sobre as formas de tratamento empregados na comunicação, tanto na comunicação oral quanto na comunicação escrita. Vamos para a terceira questão, que diz o seguinte: segundo o decreto 9.758 de 2019, o único pronome de tratamento que deve ser utilizado na comunicação com agentes públicos federais, independentemente do nível hierárquico, da natureza do cargo, ou da função ou da ocasião, é: letra A, Vossa Senhoria; letra B, senhor ou senhora; letra C, prezado ou prezada; letra D, excelentíssimo; e letra E, caro.
como isso cai em prova, né? Desse decreto, o que mais cai é sobre essa questão do pronome de tratamento que deve ser utilizado, tá? Isso está no 2º artigo, que fala que o único pronome de tratamento utilizado nessa comunicação, né, com agentes públicos federais, né, deve ser o senhor, que deve ser independente do nível hierárquico, da natureza do cargo, da função ou da ocasião, e que se admite sim a flexão, né, para o feminino e para o plural. Vamos à nossa penúltima questão, que diz o seguinte: o Decreto Federal 9.758 dispõe sobre a forma de tratamento empregada na comunicação oral ou escrita com agentes públicos de administração pública federal. Considerando a quem se aplica o que determina o decreto citado, marque a resposta incorreta. A quem se aplica esse decreto? Está lá no parágrafo 2º do artigo 1º do decreto. Aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, são aqueles que entraram via concurso público, né, e conseguiram a sua estabilidade após 3 anos de efetivo exercício e após ser aprovado no estágio probatório. Aos militares das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares, aos empregados públicos, ao pessoal temporário, tá? Então, aos empregados, aos conselheiros, aos diretores e aos presidentes das empresas públicas e sociedades de economia mista que fazem parte da administração pública indireta, aos empregados terceirizados que exercem atividade diretamente para os entes de administração pública federal. Então, não é só aqueles que são efetivos, comissionados, mas também os terceirizados, né, que estão trabalhando para a administração pública, mas são empregados de uma empresa privada, né, que tem um contrato ali com a administração pública. Também os ocupantes de cargos em comissão e de funções de confiança, cargos comissionados, cargos de livre nomeação e exoneração. As autoridades públicas de qualquer nível hierárquico, incluídos os ministros do Estado, e também ao vice-presidente e ao presidente da República. Então, a nossa resposta é a letra C, ela está errada, porque inclui sim os ministros de Estado. Vamos à nossa última questão, que diz o seguinte: a redação oficial sobre alteração a partir do Decreto 9.758 de 2019, que dispõe sobre a forma de tratamento e de endereçamento das comunicações com agentes públicos da Administração Pública Federal. Nesse sentido, apenas uma das alternativas abaixo contraria a referida legislação, assinale. Ou seja, a gente está buscando aqui a alternativa errada. Letra A. As alterações propostas aplicam-se às comunicações entre agentes públicos federais e autoridades estrangeiras ou de organismos internacionais. Gente, o parágrafo 2º do artigo 1º fala, né, a quem se aplica esse decreto. Eu falei para vocês na questão anterior. Já o parágrafo 3º do mesmo artigo, do artigo 1º, fala, né, coloca a quem não se aplica esse decreto. E são as comunicações entre agentes públicos federais e autoridades estrangeiras ou de organismos internacionais. Então ele está contrariando a legislação, porque está falando que se aplica, quando na verdade não se aplica esse tipo de comunicação entre agentes públicos federais com autoridades estrangeiras ou organismos internacionais. Não se aplica ao disposto que está disposto no decreto. Logo, a letra A é a nossa resposta. E só para complementar, além de não se aplicar, né, as comunicações entre agentes federais, públicos federais com autoridades estrangeiras, organismos internacionais, também não se aplica as comunicações entre agentes públicos da administração pública federal e agentes públicos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, do Ministério Público ou de outros entes federativos, na hipótese de exigência de tratamento especial pela outra parte, com base na norma aplicável ao órgão, à entidade e aos ocupantes dos cargos. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de dar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui, explorar outros conteúdos do canal, como por exemplo, né, tem playlist aqui de outros, com simulados de outras legislações, né, que podem estar presentes no seu edital. Tem playlist com simulados de português de diferentes bancas organizadoras. Tem playlist de legislação educacional para a galera da educação. Tem playlist de legislação ambiental para a galera do meio ambiente, entre outras diversas playlists, né, diversos conteúdos que vocês podem estar explorando. Beleza? Bom, é isso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.